A Covid-19 na região. Em Jequié foram registrados 58 novos casos da doença, sem mortes nas últimas 24 horas. Houve um aumento no número de casos ativos, ou seja, aquelas pessoas que estão em recuperação. Estava em 291, agora é de 324. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Jequié é de 72,41%. Em Guanambi, o número de casos em 24 horas assustou todo mundo de ontem para hoje. Foram confirmados 105 novos casos da doença. O município tem 176 pessoas se recuperando da Covid. Já foram registrados em Guanambi 11 mortes provocadas pela doença. Vitória da Conquista registrou nas últimas 24 horas 120 novos casos de Covid-19. Não houve mortes, segundo o boletim divulgado ontem. 698 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos clínicos teve um crescimento, estava em 48,2% e agora está em 53%. A ocupação de leitos de UTI ficou praticamente a mesma coisa. Estava em 78,4% e agora está em 78,3%. Esses números são do boletim divulgado ontem pela Prefeitura, mas nós acabamos de pegar a atualização no site da Secretaria Estadual de Saúde, da CESAB. A taxa de ocupação de leitos em Vitória da Conquista, leitos de UTI subiu para 80% e leitos clínicos está em 52%. A gente tem observado um aumento no número de casos da Covid-19 em muitas cidades. Na região, a média móvel de casos nos últimos 7 dias aumentou 147%, comparando com os 14 dias anteriores. Em Vitória da Conquista, o aumento é de 57%. A gente vai ao vivo agora com o repórter Edson Nunes, que está com o coordenador do Comitê de Gestão de Crise da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, o Cairan Rocha. Edson, boa tarde. Como é que o município está vendo esse aumento expressivo no número de casos da Covid-19, né? Não só aqui, mas na região toda, já que Vitória da Conquista é um polo de saúde e muita gente vem se tratar da doença aqui. Boa tarde para você, Judson. Ótima tarde para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. O município vê com muita preocupação esse aumento de casos. Você falou aí da média que está 57% a mais do que há 14 dias. Em média, nos últimos 7 dias, aí, 86 casos de Covid-19 aqui na cidade. E uma outra informação dada interessante também, Judson, que o nível de transmissão aqui em Vitória da Conquista do novo coronavírus está em 1,28%. O ideal é que se tivesse abaixo de 1%. Então, preocupa demais esses números, esses dados, e a gente vai conversar agora com o Cairan Rocha, secretário municipal de administração e também coordenador do Comitê de Crise. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Esse aumento de casos, não só aqui em Vitória da Conquista, mas também em toda a região sudoeste, vem preocupando. E como é que o município avalia essa situação? Boa tarde a todos. Bom, a gente avalia com preocupação, mas o que a gente gostaria de passar para a população de Vitória da Conquista é que o Comitê de Crise, né, gestor da crise, em nenhum momento deixou de monitorar a situação, o comportamento da doença dentro do município. Esse ritmo de transmissão, que hoje ele está em 1,28, ele já esteve abaixo de 1 no mês de outubro, então essa elevação é uma elevação que nos preocupa, mas eu gostaria de tranquilizar a população de Vitória da Conquista no sentido de que este cenário ainda não apresenta um cenário de descontrole da doença dentro do nosso município. O que é que nós estamos fazendo nesse primeiro momento? A gente está subordinado a um decreto estadual que já passou a proibir que as festas, os eventos, mesmo com a limitação de 200 pessoas, acontecessem. Iremos obedecer esse decreto dentro do nosso município. E estamos intensificando o nosso trabalho de fiscalização para que os protocolos estabelecidos pelo município sejam cumpridos, seja nos bares, restaurantes e nos ambientes comerciais do município. Tá joia. Judson, uma situação muito preocupante essa, né? O aumento de casos, a média também está alta, o nível de transmissão também passou de 1%. Essa é a situação aqui em Vitória da Conquista, Judson. Pois é, Edson, esse índice aí de transmissão de 1,28% é considerado alto, né? Em tese, isso significa que cada 100 pessoas contamina 128 pessoas pela Covid-19. É realmente um dado muito preocupante. Edson, e a gente ouviu um infectologista sobre esse aumento no número de casos aqui em Vitória da Conquista. Vamos ver. A Covid-19 é uma greve de saúde que tem como principal característica a transmissão entre pessoas, de uma pessoa a outra, né? Onde você, não tendo as medidas adequadas de proteção,
essa transmissão acontece tanto entre indivíduos sintomáticos como de um indivíduo assintomático ou pré-sintomático para um outro indivíduo em que você não tenha medidas adequadas de distanciamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras sendo respeitadas. As aglomerações não são interessantes, são danosas e aumentam a capacidade realmente do vírus em se disseminar. Importantíssimo que os serviços de saúde permaneçam atentos, organizados, como foram estabelecidas as medidas lá no começo de 2020, aqui no município de Vitória da Conquista, e que se fortaleça também uma integração entre as vigilâncias epidemiológicas de todos os municípios da região sudoeste do estado da Bahia. Testagem é uma coisa importante, testar cada vez mais com qualidade, métodos específicos, RT-PCR, requalificação dos serviços de saúde, fortalecimento, a rede está mais cansada, mas também está mais qualificada em relação à assistência dos pacientes. Não há medidas heróicas, não há tratamentos específicos. Pois é, o infectologista falou sobre as aglomerações, o que tem sido observado com muita frequência em Vitória da Conquista, mas antes, Edson, da gente tratar desse assunto das aglomerações, eu queria perguntar ao Cairan Rocha como é que está a questão da testagem aqui no município, né? O infectologista ressaltou bem que é fundamental que essa testagem seja feita com qualidade para que se tenha um controle da doença, da proliferação da doença. Como é que está essa questão? Tá, joia. O Judson pergunta no estúdio, secretário, a questão da testagem, porque a gente acabou de ouvir uma sonora de um infectologista falando que a testagem é importante para manter o controle da Covid-19 aqui no município. E Judson quer saber a situação do controle, como é que está a testagem aqui no município? Bom, a gente continua com um ritmo de testagem semelhante, em alguns momentos até mesmo maior do que no momento de pico da pandemia no nosso município. A gente faz a testagem tanto no Centro Glauber Rocha, como aqui no Centro de Atenção Covid-19, como a gente tem feito também as testagens por agendamento nas residências daqueles que não podem, né? E até o nosso call center continua funcionando também. Então a nossa capacidade de testagem em nenhum momento diminuiu, muito pelo contrário, ela tem aumentado, né? O governo municipal tem investido na aquisição de novos testes, sejam testes rápidos ou RT-PCR, para que a gente consiga ter o tempo todo, né, de forma imediata, esse diagnóstico do comportamento da doença no município. Secretário, como é que está a disponibilidade de leitos da rede hospitalar aqui no município? Olha, pelo boletim que nós fechamos ontem, a gente tem nos leitos de UTI uma ocupação de 78,3%. Né? Desses 78,3% é importante que a gente diga para a população de Vitória da Conquista que apenas 18,3% são de pacientes do nosso município, o que demonstra que há talvez um descontrole da doença nas cidades da nossa macro-região e que precisam da nossa estrutura hospitalar, mas não dentro de Vitória da Conquista. E o que a gente tem, né, para trazer como notícia é que dentro do hospital de base existiam 70 leitos de UTI. E o Estado, nos últimos meses, reduziu esse número para 60, mas o governo municipal já abriu o diálogo com o governo estadual, pedindo que esses leitos sejam restabelecidos. E já existe, por parte do governo estadual, né, um compromisso de retornar esses 70 leitos para o hospital de base, para que a gente consiga ter uma capacidade maior de atendimento. Nós temos recebido muitas denúncias com relação a aglomerações em alguns locais. O município está agindo quanto a isso? Olha, a gente tem, né, como eu coloquei aqui anteriormente, intensificado o nosso trabalho de fiscalização. Infelizmente, algumas ocorrências a gente não pode agir sem que tenha um apoio da Polícia Militar, como, por exemplo, coibir os eventos, as festas, a gente não tem essa capacidade, mas as aglomerações que venham a acontecer nos ambientes comerciais, nos restaurantes, né, ou na cidade em si, qualquer outro tipo de movimento, o trabalho da nossa equipe de fiscalização tem sido constante nas ruas para coibir esse tipo de aglomeração. Judson no estúdio quer fazer mais uma pergunta, né, Judson? Isso. Edson, esse fim de semana a gente deu uma volta aqui em Vitória da Conquista e viu muitos bares com aglomerações. Ali no bairro Candeias mesmo, deu para ver num determinado local, muita gente aglomerada, sem máscara, parecendo que não havia amanhã. Eu queria saber como é que as pessoas fazem para denunciar à prefeitura esse tipo de ação, porque não dá para contar com a consciência de todo mundo, infelizmente, nem todo mundo tem consciência. Então a prefeitura tem de fiscalizar, tem que chegar junto para poder dispersar esse tipo de aglomeração, já que esse momento é tão perigoso. Como é que a gente pode entrar em contato, Edson?
Judson relatou a questão dos bares, muitos bares na região do Candeias, mas pode ser também em outros bairros aqui da cidade, pessoas sem máscara, como se não tivesse mais a Covid-19. Como é que as pessoas podem denunciar, já que a Prefeitura também tem feito trabalho de fiscalização? Olha, a gente mantém, né, os mesmos números que estão disponíveis no site da Prefeitura para denúncia, né, que é junto à nossa Secretaria de Posturas, para que a gente possa coibir esse tipo de descumprimento do protocolo. A gente sabe que a situação nos bares e restaurantes é um pouco mais delicada, que envolve, na maioria das vezes, o consumo de bebida alcoólica, tudo isso. Então, a gente já iniciou, desde a semana passada, uma conversa com a Abracon, que é a Associação dos Bares e Restaurantes de Conquista, nesse sentido de conscientizá-los, né, e de mostrar que a intenção da Prefeitura não é de fechar nenhum estabelecimento. Mas se a Prefeitura estabelecer um protocolo, esse protocolo tem que ser cumprido. Então a gente já iniciou esse diálogo e a gente acredita, né, a gente teve esse feedback positivo da associação de que eles vão intensificar eles mesmos essa fiscalização para que os protocolos sejam cumpridos nos estabelecimentos. Existe algum sinal de alerta em que o município pode retroceder em algumas medidas, tipo voltar a fechar o comércio aqui em Vitória da Conquista? Olha, a gente tem acompanhado os nossos índices, né, que é o ritmo de transmissão e a nossa taxa de ocupação dos nossos leitos. Esses são os índices acompanhados desde o início da pandemia no nosso município. Como eu disse, nesse momento nós temos um índice acima de 1. Qualquer elevação nos preocupa, já que a gente vinha com um ritmo de transmissão em constante queda, mas não é um índice que ainda que já nos traga um sinal de possível retrocesso nas nossas fases de reabertura. Então a gente tem monitorado o ritmo de transmissão, tem monitorado a nossa taxa de ocupação, mas a gente acredita muito que a conscientização não só da população, como dos proprietários desse estabelecimento, vai fazer com que a gente retorne a ter o controle da pandemia no município sem a necessidade de fechar nenhum estabelecimento. Uma pergunta rápida, existe previsão de retorno das aulas aqui presenciais de Vitória da Conquista? Olha, a gente ainda não tem uma data específica, o nosso município, né, a rede municipal tem a previsão para o final de fevereiro, mas a gente precisa sim acompanhar como vai ser a evolução da doença até chegar ao final do mês de fevereiro. Secretário, muito obrigado pelas explicações, pela entrevista, boa tarde novamente para o senhor, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço mais uma vez e a Prefeitura está à disposição para qualquer esclarecimento. Tá joia, com você aí no estúdio, Judson. Valeu, Edson. Obrigado pela participação. Ao Cairan também, né? Você falando aí ao vivo, em frente ao Centro de Atenção Municipal Coronavírus, a Covid-19.